Olá, me chamo Natália Xavier da Silva, sou aluna do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz do Rio de Janeiro, e essa semana eu vou apresentar o seminário da semana para discussão do grupo e também para divulgação científica. O artigo que eu escolhi tem como título Inibição da DNA topoisomerase 2 de Aedes aegypti por etoposídeo. Impacto na sobrevivência e morfologia de larvas e pupa. Esse trabalho foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O mosquito Aedes aegypti, modelo estudado no trabalho, é o principal vetor de arboviroses, principalmente em países tropicais. E entre essas arboviroses se destacam dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O seu ciclo de vida compreende 4 fases de desenvolvimento: ovo, a fase larval, em 4 estágios, pupa e o adulto. Esse vetor é considerado o elo mais vulnerável na cadeia epidemiológica de transmissão dessas arboviroses. E por isso, o controle vetorial é a principal estratégia para reduzir o impacto dessas epidemias. Quando falamos em controle vetorial, um grande problema enfrentado é a resistência a agentes químicos que são altamente empregados no controle desses mosquitos. Essa resistência aos agentes químicos utilizados tradicionalmente é uma ameaça ao controle da disseminação dessas arboviroses. E por isso é importante a busca por novos alvos moleculares para o estabelecimento de novas estratégias alternativas de controle para esses vetores. E esse é um ponto que é discutido no artigo. A DNA topoisomerase 2 está presente em todos os organismos e é fundamental, pois são responsáveis por manter a estabilidade do DNA durante processos como replicação do genoma, transcrição e segregação cromossômica durante a mitose e a meiose. Essa enzima ela forma uma ligação covalente com ambas as fitas da hélice de DNA ao mesmo tempo, formando uma quebra de fita dupla temporária na hélice. Essas enzimas são ativadas em sítios nos cromossomos onde 2 duplas hélices foram cruzadas uma sobre a outra, como as produzidas por superespirais à frente de uma forquilha de replicação. Uma vez que a molécula de topoisomerase 2 liga-se a um desses sítios de cruzamento, a proteína ela utiliza a hidrólise de ATP para executar de maneira eficiente um conjunto de reações. Entre essas reações temos a clivagem reversível de uma dupla hélice, criando uma abertura do DNA, a passagem da segunda dupla hélice, que está próxima pela abertura, e a religação da quebra e dissociação do DNA. Dessa forma, as topoisomerases do tipo 2 podem aliviar a tensão do superenrolamento formada à frente da forquilha de replicação. Seu mecanismo de reação também permite que essas enzimas separem 2 círculos entrelaçados de DNA de maneira eficiente. Devido à sua importância, essa enzima vem sendo utilizada como alvo molecular no desenvolvimento de inibidores farmacológicos para diversas estratégias terapêuticas, estudos relacionados ao câncer e até a doenças bacterianas. O etoposídeo é um dos mais conhecidos inibidores das enzimas topoisomerases do tipo 2 e é usado hoje clinicamente na terapia de alguns tumores. E qual é o mecanismo de ação desse inibidor? O mecanismo de ação consiste em estabilizar o complexo covalente enzima DNA. Com isso, esse inibidor interrompe os processos biológicos essenciais. A estabilização desse complexo também promove quebras permanentes na estrutura do DNA, no segmento ligado à enzima. Bom, até o momento não há estudos publicados sobre o efeito dos inibidores da topoisomerase tipo 2
no desenvolvimento de insetos vetores. Também não há relatos disponíveis sobre o potencial dessas enzimas, de insetos, como alvos moleculares para o desenvolvimento de agentes de controle de vetores. O trabalho teve como objetivo a identificação do gene que codifica a enzima DNA topoisomerase tipo 2 no genoma de Aedes aegypti e determinação do perfil de expressão de RNA mensageiro em todos os estágios de desenvolvimento e em fêmeas adultas alimentadas com sangue. Além disso, também avaliou os efeitos da inibição da enzima pelo etoposídeo na sobrevivência e desenvolvimento de Aedes aegypti. Métodos. Eu vou falar um pouco da metodologia de uma forma geral e alguns pontos serão citados novamente durante os resultados e a discussão. Colônia de Aedes aegypti. Foram utilizados mosquitos da linhagem Rockefeller. Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizadas todas as fases de vida do mosquito, tanto adultos, alimentados com sangue e sacarose, quanto a fase de pupa, o primeiro, segundo, terceiro, quarto estágios larvais e os ovos. A filogenia molecular. Esse resultado ele não foi apresentado no corpo do artigo, mas é importante principalmente para a predição do modelo estrutural e o docking molecular, que é o resultado que eles apresentam. Bom, as sequências peptídicas previstas das enzimas topoisomerases de DNA do tipo 2 foram coletadas por meio de buscas por similaridade no BLAST no banco de dados RefSeq do NCBI, usando a sequência peptídica da enzima de Drosophila. Depois eles selecionaram essas sequências e realizaram o alinhamento e a filogenia. Para a predição do modelo estrutural e o docking molecular, a estrutura do inibidor foi construída e otimizada energeticamente com o método semi-empírico PM3. O modelo baseado em homologia da enzima de Aedes foi obtido no servidor SwissModel, usando a estrutura humana da topoisomerase tipo 2 beta como template. Esse modelo, então, foi refinado e a estrutura do modelo e o inibidor para a realização do docking molecular. Também foi realizado a síntese de cDNA e RT-PCR. O RNA total foi extraído de Aedes aegypti na fase de pupa, no primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios larvais, nos ovos, em fêmeas adultas de 7 dias alimentadas com sangue ou sacarose. Além disso, o RNA total foi extraído do corpo gorduroso, intestino e ovários dissecados de insetos fêmeas alimentados com sacarose e 48 horas após a alimentação sanguínea. E após a extração, foi realizada a síntese de cDNA, que foi usado como modelo para análise de expressão por qPCR. Também foi realizada a síntese de sonda de RNA e a hibridização in situ. O cDNA obtido do terceiro estágio larval foi usado como modelo para a síntese de sondas de RNA para hibridização in situ de RNA mensageiro da enzima. Os ovários de fêmeas de Aedes aegypti foram dissecados 36 horas após a alimentação sanguínea e submetidos ao procedimento de preparação tecidual e hibridização in situ, seguindo um protocolo já descrito na literatura. Os tecidos foram analisados e as imagens, então, registradas em estereomicroscópio. Também foi realizado um bioensaio da atividade larvicida do inibidor. A sobrevivência das larvas foi avaliada em intervalos de 24 horas com auxílio de um microscópio. Larvas imóveis foram avaliadas como mortas, contadas e então removidas dos testes. Foi realizado esse teste com inibidor em diferentes concentrações.
As observações diárias ocorreram durante 10 dias e também foi registrado o número de pupas formadas nesse período. Também foi realizada a análise morfológica de larvas expostas ao inibidor. Essa análise morfológica dessas larvas tratadas com o inibidor foi registrada no 8º dia de observação, também com auxílio de microscópio. Resultados. Bom, para entender a importância da DNA topoisomerase do tipo 2 no desenvolvimento de Aedes aegypti, os autores examinaram os níveis relativos de expressão de RNA mensageiro ao longo dos estágios imaturos do ciclo de vida do mosquito. Bom, e eles chegaram à conclusão que o RNA mensageiro de DNA topoisomerase 2 de Aedes aegypti é expresso em todos os estágios do ciclo de vida do vetor. E é o que está mostrando a figura 1. Porém, os níveis de expressão mais baixos, eles ocorrem durante o estágio de pupa. E, em particular, os níveis de RNA mensageiro são aproximadamente 4 vezes mais baixos em pupa do que, por exemplo, em larvas do 4º estágio. Para investigar a influência do aporte nutricional na expressão do RNA mensageiro da topoisomerase do tipo 2 em mosquitos adultos, os autores compararam seus níveis de expressão relativa entre fêmeas alimentadas com sangue e alimentadas com sacarose. Bom, a expressão do RNA mensageiro em fêmeas alimentadas com sangue foi aproximadamente 10 vezes maior do que a expressão em fêmeas alimentadas apenas com sacarose. Isso é o que a figura 2A está mostrando. Em seguida, eles determinaram quais órgãos internos expressavam os níveis mais altos de RNA mensageiro, quando os mosquitos eram alimentados com sangue. Bom, a gente consegue observar que a expressão de RNA mensageiro foi muito maior nos ovários do que em qualquer outro órgão examinado, com níveis de expressão relativa sendo aproximadamente 11 vezes maior do que, por exemplo, no corpo gorduroso. Isso é o que mostra a figura 2B. Bom, os resultados da análise da expressão gênica sugerem participação da enzima em todas as fases do desenvolvimento do mosquito. Os maiores níveis de expressão da DNA topoisomerase, tipo 2 de Aedes aegypti, observadas em fêmeas alimentadas com sangue, especialmente nos ovários, sugerem a participação dessa enzima no processo de divisão celular que ocorre durante o desenvolvimento ovariano. Em mosquitos como Aedes aegypti, a maturação ocorre somente após a ingestão de uma refeição de sangue, que desencadeia o crescimento vitelogênico do oócito, caracterizado por um rápido aumento no tamanho dos ovários. Já o perfil de expressão do gene da DNA topoisomerase tipo 2 provavelmente reflete a função que cada órgão desempenha ao longo do ciclo biológico do mosquito. Por exemplo, as células do corpo gorduroso, elas geralmente aumentam de tamanho e isso ocorre, a proliferação celular ocorre predominantemente nas fases larval e na fase de pupa. Assim, é provável que a atividade do corpo gorduroso durante a vitelogênese esteja associada apenas ao aumento do volume e metabolismo das células, e não à proliferação dessas células, explicando a menor expressão de RNA mensageiro da DNA topoisomerase do tipo 2 nesse órgão. Já os níveis de expressão observados no intestino, por outro lado, possivelmente refletem uma resposta natural à dieta sanguínea. Outros autores descreveram um menor número médio de células mitóticas após a alimentação sanguínea no epitélio intestinal de Aedes aegypti, quando comparado aos intestinos de fêmeas alimentadas com sacarose.
Isso provavelmente ocorre em resposta aos mecanismos de estresse oxidativos causados pela ingestão de sangue. Como o ovário é um órgão relativamente complexo, que contém vários tipos de células que desempenham vários papéis fisiológicos, os autores tentaram identificar quais células ovarianas expressavam os níveis mais altos da enzima em fêmeas alimentadas com sangue, usando uma abordagem de hibridização in situ. Bom, então a figura 3, ela mostra, né, o resultado da técnica de hibridização in situ do RNA mensageiro da enzima nos ovários de Aedes aegypti em fêmeas alimentadas com sangue. A figura A e C, as imagens de campo claro de ovários corados com a sonda e a sonda controle, né, respectivamente. Sinais positivos de hibridização são mostrados em roxo. B e D é a fluorescência nuclear, coloração em DAP, dos mesmos campos mostrados em A e B, respectivamente. Os ovários, eles foram obtidos 36 horas após a alimentação sanguínea. FC significa células epiteliais foliculares. F2, folículos secundários, e F3, folículos terciários. A figura 4 ainda é uma figura da técnica de hibridização in situ do RNA mensageiro nos ovários de Aedes aegypti de fêmeas alimentadas com sangue, mas em tamanho maior. A gente consegue observar a câmara do ovo isolada. Bom, encontramos coloração da sonda nas células foliculares, FC, e na região dos folículos secundários e terciários agrupados, F2 e F3. E eles chegam à conclusão com esse resultado que o RNA mensageiro da DNA topoisomerase tipo 2 de Aedes aegypti é expresso principalmente nas células foliculares dentro do ovário. A localização do RNA mensageiro da enzima por hibridização in situ revelou comparativamente intensa expressão da enzima no epitélio folicular ao redor da câmara do ovo. Nos dípteros, as células foliculares primordiais estão localizadas na base de cada folículo, próximas ao ócito. Por exemplo, em Drosophila melanogaster, reduções nos níveis de expressão do RNA mensageiro da topoisomerase tipo 2 via RNAi promoveram esterilidade e defeitos cromossômicos dos ovários, incluindo falhas na segregação cromossômica durante a meiose 1. A presença de RNA mensageiro dessa enzima nas células foliculares e folículos na câmara do ovo sugere a participação dessa enzima nos processos envolvidos na progressão do ciclo celular ovariano nesses mosquitos após a alimentação. Docking molecular de etoposídeo com a topoisomerase tipo 2 de Aedes aegypti. Bom, o etoposídeo é um conhecido inibidor dessa enzima em mamíferos, e o seu efeito em células e tecidos de Drosophila já foram previamente caracterizados. Então, os autores do trabalho decidiram construir um modelo computacional dessa enzima baseada na estrutura experimentalmente resolvida da enzima topoisomerase tipo 2 beta de humanos e realizar o docking molecular com o inibidor. E eles realizaram, o docking molecular para validar o uso dessa molécula como inibidor da enzima do mosquito. O modelo comparativo da DNA topoisomerase 2 de Aedes aegypti mostra que a enzima é um homodímero com 53 alfa-hélices e 44 folhas beta.
em cada monômero. É o que mostra a figura 5A. Bom, o estudo de ancoragem indicou que a molécula do inibidor é capaz de interagir de forma consistente com o modelo previsto da enzima do mosquito. A imagem 5, B e C, mostra o acoplamento molecular do inibidor com a enzima. E, no geral, esse inibidor é capaz de formar várias interações com a enzima, como, por exemplo, ligações de hidrogênio e de Van der Waals, tanto com resíduos de aminoácidos, como com bases nitrogenadas do segmento de DNA associado. Assim, os resultados do docking molecular, eles mostram que o etoposídeo, o inibidor, pode ser usado em bioensaios com larvas de Aedes aegypti. Então, os autores estabeleceram um bioensaio para investigar os efeitos da inibição da atividade da topoisomerase tipo 2 de Aedes aegypti na sobrevivência e desenvolvimento de larvas. Bom, as curvas de sobrevivência, elas apresentam um efeito dose dependente. É o que a gente observa na figura 6A. Em relação aos efeitos do inibidor na sobrevivência larval, também observamos uma redução acentuada na formação de pulpas, que variou de 43,8% a 29,8%, em comparação ao grupo controle, que apresentou 95% de formação de pulpas. E é o que observamos na figura 6B. Bom, além disso, os autores notaram que as larvas que não sofreram metamorfose para o estágio de pulpa pareciam permanecer presas no segundo, terceiro ou no quarto estágio larval. Esses dados eles não foram mostrados, mas foram comentados. Assim, os efeitos prejudiciais do inibidor sobre a Aedes aegypti parecem ser ainda mais pronunciada no desenvolvimento, quando comparado com a sobrevivência das larvas. Bom, ainda investigando os efeitos da inibição da enzima em larvas de Aedes aegypti, os autores trataram essas larvas com diferentes concentrações do inibidor e examinaram esses insetos no 8º dia de exposição. Bom, enquanto os insetos do grupo controle apresentaram características morfológicas normais e esperadas das larvas do quarto estágio, L4, o grupo exposto ao inibidor apresentou larvas de vários tamanhos compatíveis com o segundo e terceiro estágios de desenvolvimento. Alguns indivíduos expostos ao inibidor também apresentaram morfologias e pigmentação atípicas no tórax, por exemplo, quando comparadas às larvas do grupo controle. Uma outra característica que foi avaliada foi a coloração corporal alterada. Larvas que foram tratadas com inibidor apresentavam pigmentação atípica mais escura nas regiões torácica e abdominal, estendendo-se até as brânquias. Curiosamente, as brânquias também pareciam mais infladas do que observadas em animais controle. A figura 7B e 7C. As larvas tratadas também com inibidor apresentaram coloração mais escura, característica do primeiro e segundo estágio larval, com anatomia corporal aparentemente menor, 7E. Algumas dessas larvas também apresentavam manchas escuras no tórax e na região do lobo anal, 7D, E e F.
Também foram observadas diferenças morfológicas em insetos que conseguiram mudar para o estágio de pupa na presença do inibidor. E é isso que mostra a figura 8. Pulpas com desenvolvimento normal apresentam anatomia corporal regular, com cefalotórax proeminente e abdômen com formato característico. De vírgula, figura 8A. As pulpas dos insetos tratados com inibidor não atingiram a curvatura completa dos segmentos abdominais, semelhante à observada nas pulpas do grupo controle. A gente observa isso na figura 8B, C e D, resultando potencialmente na perda de flutuabilidade. As pulpas também foram pigmentadas de forma escura ao longo de todo o comprimento do cefalotórax no abdômen. A gente observa isso na figura 8C. Finalmente, na presença do inibidor, na maior concentração, foi observada a morfologia irregular do cefalotórax, juntamente com evidências adicionais de defeitos na metamorfose em mosquitos adultos, figura 8D. Em relação às alterações morfofisiológicas observadas nos testes com inibidor, é possível que a pigmentação do corpo escuro esteja relacionada a efeitos tóxicos no intestino, que é o principal alvo de substâncias tóxicas sintéticas ou biológicas. Um fator associado ao escurecimento do intestino médio e posterior é a melanização, que é causada por uma cascata de fenoloxidase em relação ao dano tecidual nesse órgão. Também é possível que a extrusão da matriz peritrófica, juntamente com o conteúdo intestinal, como resposta fisiológica à toxicidade, possa ser responsável pela deposição de matéria escura na estrutura das brânquias do lobo anal. Tais observações já foram descritas em outros bioensaios envolvendo a Aedes aegypti. Uma investigação mais detalhada seria necessária para caracterizar os fatores que levaram ao aparecimento dessas manchas escuras na estrutura do tórax, do lobo anal, de larvas expostas a esse inibidor, bem como os efeitos do etoposídeo na metamorfose incompleta das pulpas, que carecia de dobramentos adequados dos segmentos do corpo, que é necessário para a flutuação adequada nesse estágio de desenvolvimento. A inibição da ação da topoisomerase tipo 2 pelo inibidor não leva à morte imediata do vetor Aedes aegypti, mesmo nas maiores concentrações testadas. Assim, os autores sugerem que a interrupção da divisão celular pode ter sido responsável pelos diferentes fenótipos observados. O leve efeito sobre a mortalidade das larvas é uma observação interessante, uma vez que o inibidor é um indutor clássico de morte celular por indução de apoptose. Assim, é necessário investigações detalhadas dos efeitos em linhagens celulares de mosquitos para melhor compreender a dinâmica da inibição dessa enzima em nível celular, uma vez que organismos inteiros, como as larvas, estão sujeitos a vários fatores biológicos simultâneos durante o bioensaio. Em conclusão, é plausível que o mecanismo responsável pela interrupção do desenvolvimento promovido pelo etoposídeo dependa da interferência com a proliferação celular, explicando potencialmente o comprometimento do crescimento larval e pulpal observado que ocorre após o tratamento com inibidor. Bom, embora ainda sejam necessários estudos detalhados sobre a estrutura da enzima, bem como seus efeitos na fisiologia celular do mosquito, os resultados apresentados no trabalho indicam que a topoisomerase tipo 2 de Aedes aegypti deve ser considerado um alvo molecular
promissor para o desenvolvimento de novas moléculas bioativas contra esse vetor. Além disso, os efeitos do etoposídeo sobre o desenvolvimento do inseto indicam que este fármaco pode ser utilizado como ponto de partida para o desenho racional de inibidores específicos para DNA topoisomerase tipo 2 de Aedes aegypti. Bom, então esse é meu seminário da semana. Eu particularmente gostei muito do trabalho, muito do artigo, mesmo achando que faltam alguns resultados, mas eu acho que o trabalho foi bem feito e foi bem escrito. Deu para acompanhar bem a metodologia, e eu acho que é um tipo de trabalho que abre caminho, deixa muitas perguntas e abre caminho para outros trabalhos. E eu acho isso muito interessante. Eu escolhi esse artigo porque, além de ser o meu modelo de estudo, eu acho que é difícil a gente achar um artigo assim que olhe para a fase larval e para a pupa e para o controle, né, para caracterizar alvos moleculares, né, enzima, nessas fases de desenvolvimento. Então, eu achei bastante interessante e eu acho que isso foi um dos motivos que eu escolhi esse artigo.